Muito bem, já numa sequência imediata, vamos fazer uma nova oração aqui para iniciar essa sequência. Se você está assistindo a esse vídeo depois do dia que você assistiu pela primeira vez, ele é uma sequência imediata daquele outro vídeo. Essa daqui é a nossa aula. Deixa eu só ver que aula que seria essa daqui. Essa aqui é a nossa aula 12 agora, tá? Então, a gente vai iniciar aqui agora a aula 12. Essa aula 12 é a aula do dia 24, aula 12, 24 de abril, certo? Essa aula 12 é aula 12, 24 de abril, parte 2 da leitura. Aqui. Parte 2 da leitura comentada do capítulo 1 de Artes Liberais do Trivium. Desculpa, do capítulo 1 chamado Artes Liberais do Trivium da Miriam Joseph, tá certo? Então essa é a nossa aula de hoje. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa aula que é a continuação da aula anterior. Obrigado porque nossos irmãos têm acompanhado as aulas, têm aprendido. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o nosso propósito seja cumprido, Pai. Nosso propósito é adorar o Senhor, conhecer o Senhor e glorificar o Senhor através do conhecimento que está oculto no Senhor, mas que o Senhor tem tido a alegria de, de compartilhar conosco, de nos orientar através do seu conhecimento. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos lá, pessoal. Continuando imediatamente na sequência da aula passada, a educação liberal. A educação liberal é a mais nobre das artes no sentido de que impõe formas, ou seja, ideias e ideais, não sobre a matéria, como fazem outras artes, por exemplo, a carpintaria e a escultura, que são as artes úteis, né? Mas sobre a mente. E aí volta aquela perspectiva da mente, né? Aquela perspectiva das faculdades ou do aspecto mental e intelectual. Essas formas não são recebidas passivamente pelo estudante, mas sim através da cooperação ativa. Na verdadeira educação liberal, e conforme Newman, esse daqui é o da faculdade, né, da ideia da universidade, o John Henry Newman na ideia da universidade. Então, conforme Newman, a atividade essencial do estudante é relacionar os fatos aprendidos num todo unificado e orgânico, assimilando-os tal como um corpo assimila um alimento, ou ainda como a rosa assimila os nutrientes do solo e daí cresce em tamanho, vitalidade e beleza. Um aprendiz deve usar algo como colchetes mentais, com os quais ligue os fatos entre si, de modo a formar um todo significativo. Por isso que eu sempre defendo a ideia de que a história é a espinha dorsal de todas essas coisas, né? Então você tem o haja luz, eu sempre insisto no haja luz, e os historiadores não insistem no haja luz, os historiadores, infelizmente, eu não conheço, simplesmente não me lembro. Aliás, eu conheço os historiadores que são especialistas na cronologia bíblica, né? O Rees, por exemplo, né? Mas eles não, eles são todos historiadores evolucionistas, de certa forma, porque não começam a história do mundo no haja luz. E eu começo a história do mundo no haja luz. Só que o haja luz é o primeiro ato da criação aliás, da criação, pronto. Da criação de tudo. E nós temos, portanto, e aqui é engraçado porque se eu fosse um historiador secular, eu colocaria uma seta aqui, né? Mas eu não sou secular, eu sou cristão bíblico. E eu coloco aqui a volta de Cristo. Então tem o haja luz e a volta de Jesus. E dentro dentro dessa história da criação acontece todas as coisas que você se importa. Se você se importa com medicina, ela está dentro da história existe uma história da medicina. Se você se importa com filosofia, existe uma história da filosofia. Com pensamento, existe uma história do pensamento. Se você se importa com a história da igreja, com a história do povo de Deus, com a história do relacionamento de Deus com a sua criação, ela está dentro da história. Se você se importa com filosofia, falei filosofia já, né? Ou seja qualquer coisa que for, existe um todo, né? Um todo que você precisa ligar os pontos para chegar a esse todo. Por isso que o crente ele tem uma visão global, uma visão da criação, porque ele é filho de um Deus que criou um universo, que criou todas as coisas, né? E que obviamente voltará para restaurar todas as coisas. Isso torna o aprendizado mais fácil, mais interessante e mais valioso. Eu até gostaria de acrescentar aqui valioso, inclusive no sentido bíblico, sentido espiritual. A acumulação de fatos é mera informação e não merece ser chamada de educação. Pois, olha só, hein?
A acumulação de fatos é mera informação e não merece ser chamada de educação, pois sobrecarrega a mente e estultifica, paralisa, em vez de desenvolvê-la. E a paralisa, né? Em vez de desenvolvê-la, em vez de iluminá-la, em vez de aperfeiçoá-la. Pessoal, palavras que têm sido jogadas fora, né? Como, por exemplo, iluminar, né? Virtude, e assim por diante. Mesmo quando alguém esquece muitos dos fatos que uma vez aprendeu e relacionou, a sua mente retém o vigor e o aperfeiçoamento que obteve ao neles se exercitar. Porém, a mente faz isso somente porque lida com os fatos e com fatos e ideias. Além do mais, ademais, é muito mais fácil lembrar ideias associadas do que ideias sem conexão. Cada uma das artes liberais veio a ser entendida não no sentido restrito de uma disciplina em separado, mas mais propriamente no sentido de um grupo de disciplinas relacionadas às 7 artes liberais. O trivium em si mesmo, quer dizer, em si mesmo uma ferramenta ou uma habilidade, ficou associado às suas matérias de estudo mais apropriadas. Aí que vem, olha só, isso aqui agora para mim é a razão pela qual a gente precisa de escolas de educação cristã clássica agora, hoje. Seria bom se a gente tivesse uma abrindo semana que vem no Brasil, em Brasília. Porque você tem aula de línguas, por exemplo, língua portuguesa, língua inglesa, você tem aula de literatura, você tem aula de história, aula de filosofia, mas isso deveria estar dentro do trivium, porque essas matérias estão dentro do trivium. Então você não deve. Não, a história não deveria tê-las fragmentado para que elas virassem disciplinas separadas. Elas deveriam ter sido colocadas dentro de um mesmo todo, que é o próprio trivium. Olha agora essa que interessante. O quadrivium compreende não apenas a matemática, mas muitos dos ramos da ciência. A teoria do número inclui não apenas a aritmética, mas também a álgebra, o cálculo, a teoria das equações. Já pensou se tem um professor de álgebra, um professor de cálculo, um professor de aritmética, né? Teoria das equações e outros ramos da matemática superior. As aplicações da teoria do número não incluem só a música, aqui entendida como princípios musicais, tais como a harmonia, que constituem a arte liberal da música, a qual deve ser distinguida da música instrumental aplicada, que é uma das artes, das belas artes. Né? Então existe uma música aplicada, obviamente, uma música na prática. Eu, por exemplo, toquei música durante muitos anos, mas eu nunca aprendi música, nunca tive leitura musical. Era só belas artes, nem sei se eram belas, né, mas eram só belas artes. Mas também física, muito da química e outras formas de medição científica de quantidades discretas. A geografia, por exemplo. A teoria do. Aliás, a geografia vai entrar na próxima. A teoria do espaço inclui geometria analítica e trigonometria. As aplicações da teoria do espaço incluem princípios de arquitetura, geografia. Então é engraçado, né? Eu sou formado em História e em Geografia. Mas por que ninguém nunca me falou do trivium e do quadrivium quando estava me formando? Será por quê? Porque também não ouviu falar? Eu não sei quem foi que eu ouvi esses dias, não sei se foi o Chesterton, que disse que. Não foi o Chesterton, não, mas disse que uma geração apenas é necessário para que um pensamento não seja transferido para uma próxima geração e morra. Né? Então, a educação cristã clássica, o trivium, as 7 artes liberais, o quadrivium, se perderam em uma ou duas gerações. Eu quero crer que minha mãe talvez não tenha tido mais na década de 50. Minha mãe estudou na década de 50 e 60. Eu quero crer que ela já não tenha tido mais educação clássica na década de 50 e 60. Imagina, então se ela não teve, ela não pode nem ter mencionado para mim. Se minha mãe não teve, minha mãe não é uma professora universitária, mas se ela não teve, se uma professora que nasceu na época da minha mãe, na década de 40, não teve essa instrução, ela vai para a faculdade para virar professora, ela não tem essa instrução, ela também não passará para frente. Ou seja, 2 gerações, eu faço 2 faculdades separadas, uma de História e de Geografia, e eu nem ouço falar disso. Eu não sei se isso é desonesto, se o professor sabe disso e não fala, ou se não sabe, né? Não sei qual dos dois que é pior também, né? Agrimensura, por exemplo, a agrimensura como é que chama em português moderno agora? Nos tempos modernos, meu irmão é formado nisso, gente, como é que é o nome agronomia, não, ligado à área de agronomia. Agrimensura medição de terras, né? Ou seja, a agrimensura está dentro
do quadrívio, né? E como é que a gente não entende isso? Como é que a gente não aprende assim, né? Ler, escrever e contar contar números, né? Constituem o cerne não apenas da educação elementar, mas também da educação superior. A competência no uso da linguagem e a competência em lidar com abstrações, particularmente as quantidades matemáticas, são. Por que a gente tem tanta dificuldade com matemática? A gente não tem como mais lidar com abstrações, né? São consideradas como os mais confiáveis índices do calibre intelectual de um estudante. Consequentemente, foram criados testes para medir essas competências, de modo que programas de orientação educacional e vocacional em instituições de ensino superior e nas Forças Armadas baseiam-se nos resultados de tais testes. As três artes da linguagem provêm, disciplina à mente. Uma vez que a mente se encontra, que a mente encontra a expressão na linguagem. É claro que a mente encontra expressão na linguagem. Imagina, por exemplo, se você tem, imagina quantas e quantas boas ideias, né, ficaram na mente das pessoas que nunca falaram elas, né? Ou seja, como é que você vai chegar essa ideia sem a expressão na linguagem? As quatro artes da quantidade provêm meios para o estudo da matéria, mais precisamente a extensão, visto que esta é a característica notável da matéria. A extensão é uma característica apenas da matéria, enquanto o número é a característica tanto da matéria quanto do espírito. Isso é legal porque você lembra do Descartes aqui, né? Assim, é um aspecto cartesiano, né? O famoso penso, logo existo. O penso está no âmbito do espírito e o existo está no âmbito da extensão física. Eu existo fisicamente porque eu sei disso, eu estou pensando sobre isso, né? É um conceito cartesiano. A função do trivium é treinar a mente para o estudo da matéria e do espírito. E olha que você não vê o estudo do espírito nas escolas hoje em dia, né? Que juntos constituem a substância da realidade. O fruto da educação é a cultura, que Matthew Arnold definiu como o conhecimento de nós mesmos, a mente, e do mundo, da matéria. Então a gente foi criado. Por isso que eu disse naquela entrevista, que você deve ter assistido na aula retrasada, eu disse naquela entrevista que o Trivium é uma representação da Trindade. O Trivium não é um acidente, o Trivium não é uma invenção humana, o Trivium é um conhecimento divino colocado na mente humana. É o Colossenses 2,3. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento ocultos em Cristo são colocados na humanidade na medida que ele deseja, né? Então não tem como fugir disso quem é cristão, né? Na doçura e iluminação da cultura cristã, que acrescenta a inteligência de Deus e de outros espíritos ao conhecimento do mundo. Aqui não é de outros espíritos, que é outra coisa, tá? Aqui não é politeísmo, não. Deixa eu até ler de novo isso aqui, ó. Na doçura e iluminação da cultura cristã, que acrescenta a inteligência de Deus e a de outros espíritos ao conhecimento do mundo e de nós mesmos, tornamos-nos verdadeiramente aptos a ver a vida resolutamente, a vê-la por inteiro. A vê-la por inteiro. Certo? Vamos ver aqui o que a gente tem pela frente. Deixa eu ver como é que eu estou aqui de tempo para leitura. Isso, está quase terminando, vai terminar rapidinho. Então vamos lá. As artes da linguagem. As artes da linguagem e a realidade. As três artes da linguagem podem ser definidas conforme se relacionam com a realidade entre si. A metafísica ou ontologia, vou lá na nota para você, a metafísica de Aristóteles deu sequência à sua obra física. Em grego clássico, meta significa depois ou além. Na metafísica, Aristóteles definiu os princípios primeiros. Essa expressão não é uma expressão filosófica, ela não é redundante. Princípios primeiros no entendimento da realidade. A ontologia é o ramo da metafísica e trata da natureza do ser, daquilo que existe, né? A ciência, deixa eu ver de novo aqui, a metafísica ou ontologia, a ciência do ser trata da realidade, da coisa tal como ela existe. A lógica, a gramática e a retórica têm as seguintes relações com a realidade. A lógica trata da coisa tal como ela é conhecida. Gente, eu leio isso aqui e fico pensando no tempo que nós vivemos hoje, né? A gente vive o tempo que vive hoje porque a gente abandonou o estudo da educação clássica. Eu queria muito poder escrever uma tese de doutorado sobre isso. Né? Tem sempre um exemplo que eu uso, que eu acho ele muito polêmico,
e eu procuro evitar para não criar polêmica, mas a gente faz, a gente tenta fazer certas, a gente não, algumas pessoas tentam fazer certas coisas hoje em dia porque elas não entendem isso aqui, ó, que a lógica trata da coisa tal como ela é conhecida. Né? A gramática trata da coisa como ela é simbolizada e a retórica trata da coisa tal como ela é comunicada. Então, se você é bem orientado no trivium, na lógica, na gramática e na retórica, você será uma pessoa de muito mais confiança, porque, por exemplo, você não. Ó, quer ver um exemplo? Justiça social. Como é que uma pessoa pode querer acabar com a pobreza dividindo a riqueza de todo mundo entre as pessoas da pobreza? Como é que, sabe como que alguém chega a uma conclusão como essa? Porque ela não tem isso aqui, ó. Ela não conhece a lógica. Ou seja, ela não conhece como tratar a coisa tal como ela é conhecida, tal como ela é. E aí ela diz que você pode, ou deveria, inclusive, né? Inclusive vira uma questão normativa e moral, né? Inclusive uma moral normativa. Você deveria fazer isso. Se você fosse uma pessoa moral, você faria isso. Você entraria comigo nesse ativismo se você fosse moral, né? Enfim. Tá aí por isso que eu digo, né? Que a gente entende o mundo quando a gente lê aquilo né, que leva a gente a entender o mundo. Por isso que eu falo que a história é a forma de entender o presente. Veja essa ilustração aqui. Ela tem a Miriam usa excelentes ilustrações como aquela anterior da rosa florescendo e do carpinteiro trabalhando na madeira. Né? Relação entre metafísica e as artes da linguagem. A descoberta do planeta Plutão em 1930 ilustra a relação entre a metafísica e as artes da linguagem. Vamos ver como é que essa ilustração demonstra isso. O planeta Plutão já era uma entidade real percorrendo a sua órbita em torno do Sol há muitos e muitos anos. Não vou colocar milênios aqui não, porque eu não sou evolucionista, né? Há muitos e muitos... Aliás, milênios, né? Dá sim, dá. Muitos e muitos milênios, né? Mil anos, um milênio. Então há muitos e muitos milênios, por nós desconhecido e, portanto, sem nome. Atenção, hein? A sua descoberta em 1930 não o criou. Por isso que eu digo que a existência não depende do conhecimento da coisa. Então, a existência de uma coisa não depende de você conhecê-la ou de você aceitá-la. Por exemplo, quando uma pessoa falar para você que Deus não existe, você tem que dizer para ela o seguinte: olha, você pode dizer que você não conhece Deus e não tem interesse em conhecer, mas o fato de você não conhecê-lo não tira dele a existência. E eu até brinco sempre e falo, por exemplo, eu não conheço o Canadá, mas o fato de eu não conhecer o Canadá não tira do Canadá a existência, né? É claro que é uma brincadeira exagerada, porque afinal de contas eu sei que o Canadá existe mesmo não tendo ido lá. Aliás, eu conheço o Canadá, ou seja, eu sei que ele existe, né? Mas isso aqui é muito importante. A descoberta de Plutão em 1930 não é a criação de Plutão. Porém, o ser que é descoberto, né, aquilo que é descoberto, torna-se uma entidade lógica. Quando lhe foi dado o nome Plutão, tornou-se uma entidade gramatical. Então ele é uma entidade real, depois ele passa a ser uma entidade lógica, e ele tem uma identidade gramatical quando ele tem um nome. Quando, por seu nome, o conhecimento dessa entidade foi comunicado a outros, através da palavra falada e escrita, o planeta Plutão tornou-se, então, uma entidade retórica. Então você tem todos os três estágios do trivium numa ilustração apenas, né? Muito, muito bem feita, inclusive. A retórica é a arte mestra do trivium, pois ela pressupõe e faz uso da gramática e da lógica. E aqui não tem nenhuma discussão em relação à ordem com a perspectiva protestante, como eu falei na aula passada. Né? Apesar da ordem ser diferente na orientação católica, a comunicação só pode ser feita daquilo que você primeiro pensou corretamente e codificou em texto corretamente. Né? Obviamente que a retórica não poderia vir antes de jeito nenhum. Né? Comparação de materiais, funções e normas das artes da linguagem. As artes da linguagem conduzem o orador, o escritor, o ouvinte e o leitor ao uso correto e eficaz da linguagem. Outro dia eu vi o crítico literário Rodrigo Gurgel dizendo algo incrível. Né? Ele falou assim, na década de 40, 30, na primeira metade do século XX, os alunos iam para a escola e aprendiam português, francês, grego e latim no Brasil. Né? Aí tiraram o grego e o latim, substituíram o francês pelo inglês, que é uma língua mais comercial, para o propósito comercial, e agora o aluno sai de lá sem aprender inglês e português. Olha só.
O aluno aprendia português, francês, grego e latim, certo? E agora ele sai da escola sem aprender grego, sem aprender latim, não aprende francês, não aprende o inglês que substitui o francês e não aprende português. Por que você acha que isso acontece? É porque o governo está investindo pouco na educação? É porque as faculdades estão ensinando mal os professores que vão para as aulas? Não, é simplesmente porque abandonou-se o instrumento humano, mental, intelectual, único, que faz sentido, que é o trivium, que é o que são as artes liberais, né? Então eu vou ler isso aqui de novo para você. As artes da linguagem conduzem o orador, o escritor, o ouvinte e o leitor ao uso correto e eficaz. Correto é gramática, eficaz é retórica, porque convence, é eloquente da linguagem. Né? A fonética e a ortografia, que estão associadas à arte da gramática, são aqui incluídas para demonstrar sua relação com as outras artes da linguagem no que diz respeito ou no que concerne a materiais, funções e normas. Então nós temos o seguinte gráfico. Fonética prescreve como combinar sons de modo a formar corretamente as palavras faladas. Ortografia prescreve como combinar letras de modo a formar corretamente as palavras escritas. Gramática prescreve como combinar as palavras de modo a formar corretamente as frases. Retórica prescreve como combinar frases em parágrafos e estes numa composição completa que apresente unidade, coerência, coesão, está faltando aqui, mas é uma boa ideia, e a ênfase desejada, bem como clareza, vigor e beleza. Clareza, vigor e beleza, palavras que são mal vistas hoje em dia, né? Porque diz que a beleza é subjetiva, né? Tem até frases como a beleza, the beauty is in the eye of the beholder, né? A beleza, beleza não se discute, né? Coisas dessa natureza. E a lógica prescreve como combinar conceitos em juízos e estes em silogismos e cadeias de raciocínio, olha para quê? De modo a obter a verdade. E o Adler, naquele livro que eu mostrei mais cedo, ele diz uma coisa que eu nunca esqueço, que ele tem anotado isso aqui numa página. Ele diz o seguinte: quando você aprende algo verdadeiro, você aprendeu algo sobre a realidade. Ou então o contrário, né? Quando você aprende algo sobre a realidade, você aprendeu algo verdadeiro. E isso é o que está faltando hoje em dia, né? Porque afinal de contas, hoje em dia a verdade também é subjetiva e por aí vai, né? Vamos lá, vamos continuar, está quase acabando. Uma vez que a retórica almeja mais a eficácia do que a correção, porque a correção vai estar na gramática, lida não apenas com o parágrafo e com a composição completa, mas também com a palavra e a frase, pois prescreve que a dicção seja clara e apropriada e que as frases sejam variadas na estrutura e no ritmo. Variadas em estrutura e ritmo. A retórica reconhece vários níveis de discurso, tais como o letrado e o literário, como por exemplo donzela, corcel, ou comum, moça, cavalo. Então assim, você tem uma forma letrada ou literária de dizer, por exemplo, moça, que é donzela, e tem a forma comum, que é moça. Né? E, por exemplo, o iletrado seria molezinha, que é um exemplo talvez mais regionalizado. Né? O da gíria ou do regionalismo, cabrita, por exemplo. Né? Então ele coloca aqui donzela como mulher, numa forma literária, moça numa forma comum, mulherzinha numa forma iletrada, e cabrita, por exemplo, na forma da gíria. Né? E faz a mesma coisa com cavalo também, corcel, cavalo e pangaré. E o técnico Homo sapiens ecus cabalos, Homo sapiens homo, desculpa, a mulher como homem, como ser humano, né, como espécie humana, e ecus cabalos como o termo técnico da palavra cavalo. Né? Cada um com o seu uso apropriado. A adaptação da linguagem às circunstâncias, que é a função mesma da retórica, requer a escolha de um certo estilo e dicção própria quando alguém fala a adultos, de outro estilo ao apresentar ideias científicas ao público em geral, e de um outro ainda quando essas ideias são apresentadas a um grupo de cientistas. Visto que a retórica é a arte mestra do trivium, pode até mesmo se dar-se ao luxo de usar a gramática ou a lógica incorretas para efeito de caracterização de um personagem iletrado ou estúpido, ou em uma narrativa qualquer. Por exemplo, eu me lembro de uma crítica que a Susan Bauer faz nesse livro aqui. Poxa, eu detesto essa memória. Eu lembro algumas coisas, mas eu não lembro certos detalhes. Ela faz uma crítica aqui a alguns autores, autores muito bons, autores clássicos, que nos seus livros os personagens têm a mesma linguagem do próprio autor. Isso é estranho, porque a linguagem dele é uma linguagem única.
Ele tem que colocar, por exemplo, uma linguagem errada na gramática, vamos dizer assim, na gramática uma forma incorreta ou ilógica, quer dizer, na gramática ou na lógica, para representar um personagem, né? Mas isso é uma forma, no geral do livro, da história, seria um aspecto retórico, né? Para você convencer, para ser eloquente. Tanto quanto a retórica é a arte mestra do trivium, a lógica é a arte das artes, porque dirige o ato, a arte das técnicas, né? Porque dirige o próprio ato, o ato mesmo de raciocinar, o qual dirige todos os outros atos humanos ao seu fim apropriado através dos meios que determina. Isso aqui é ética, porque a ética, segundo Geisler, a melhor definição de ética que eu já encontrei, é você usar corretamente as coisas para o propósito, segundo o propósito para o qual elas foram criadas, né? É por isso que o ser humano deve adorar a Deus. Não existe um ser humano ético que não adore Deus, porque afinal de contas nós somos criados para conhecer e adorar a Deus, né? Mas esse já é um aspecto muito mais profundo. No prefácio à sua Art of Logic, a arte da lógica, o poeta John Milton, em inglês, observa: o assunto geral das artes gerais é tanto a razão quanto a palavra. Elas são empregadas quer no aperfeiçoamento do raciocínio em benefício do bem pensar, tal como na lógica, quer no aperfeiçoamento do modo de falar e tanto em benefício do uso correto das palavras, tal como na gramática, quanto para o uso eficaz das palavras, tal como na retórica. De todas as artes, a primeira e mais geral é a lógica, seguida da gramática e por último a retórica. Aliás, está aqui uma parte da resposta daquela pergunta que eu fiz no começo, né? Se a gente quer descobrir por que a tradição católica usa a lógica em primeiro lugar, lógica 1, a gramática 2 e, por último, a retórica, uma das justificativas seria aqui no John Milton, né? Uma vez que pode haver muito uso da razão sem o falar, mas nenhum uso da palavra sem a razão. Demos o segundo lugar à gramática, porque o uso correto da palavra pode ser feito sem adornos, mas dificilmente se poderá adorná-lo antes que seja correto. Faz sentido, acho que é interessante, mas eu ainda prefiro ficar com a orientação da Dorothy Sayers, né? Quem sabe uma hora eu posso fazer uma aula sobre isso, né? Considerando que as artes da linguagem são normativas, elas são estudos práticos quando em contraste com os teóricos. Um estudo teórico é aquele que busca apenas conhecer, por exemplo, a astronomia. Nós podemos apenas saber algo a respeito dos corpos celestes, não podemos influenciar os seus movimentos. Um estudo prático normativo é aquele que busca regular, ajustar segundo uma norma ou padrão, que é a ética, por exemplo. A norma da ética é o bem e o propósito, é o bem e o seu propósito é ajustar a conduta humana em conformidade com a bondade. Uma observação, um conceito de ética diferente daquele que eu acabei de apresentar, né? Então a correção é a norma da fonética, ortografia e gramática. A eficácia é a norma da retórica e a verdade é a norma ou a meta da lógica. O pensar corretamente é o meio normal de se chegar à verdade, que é a conformidade do pensamento com as coisas tal como são, com a realidade. Coisas como são a realidade. Né? Por isso que as pessoas procuram fugir da realidade para viver numa eterna e incoerente ilusão, né? A saber, por exemplo, as pessoas que acordam um dia, hoje eu me sinto como uma árvore, né? Então hoje eu viverei como árvore, a partir de hoje viverei como árvore. O próprio intelecto, no que tange às suas operações, é aperfeiçoado pelas 5 virtudes intelectuais, 3 teóricas e 2 práticas. A compreensão é o captar intuitivo dos princípios primeiros. Por exemplo, em declarações contraditórias, uma deve ser verdadeira e a outra falsa, silogismos, né? A ciência é o conhecimento das causas mais prováveis, física, matemática, economia, etc. A sabedoria é o conhecimento das causas fundamentais, a metafísica na ordem natural e a teologia na ordem sobrenatural, supernatural. A prudência é o raciocínio reto concernente às ações, a arte é o raciocínio reto concernente à produção. Certo? E essa é, portanto, a leitura deste primeiro e incontornável capítulo da
Miriam Joseph neste livro aqui, O Trivium, as artes liberais da lógica, da gramática e da retórica, certo? Muito bem, encerramos aqui então essa nossa aula, acho que foi a aula 12 hoje, né? Foi a aula 12, certo? E seguimos na próxima semana, na aula 13, no próximo domingo, se Deus quiser. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque encerramos aqui agora uma sequência de 2 aulas em que nós fizemos uma leitura comentada desse primeiro capítulo do livro da irmã Miriam Joseph. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos abençoe a compreender a educação cristã clássica, o trivium, as artes liberais, de modo que a gente transfira para a educação a nossa experiência com o Senhor, Pai. Te peço que o Senhor nos abençoe durante o restante desse dia e que o Senhor receba o culto que prestaremos ao Senhor logo mais, para a honra e glória do nome do Senhor mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima. Obrigado.